Dom Casmurro, capítulo 73, o Contra-Regra, terceiro vídeo. Então a gente estava falando da diferença entre o pistão, uma trombeta e uma trombeta, né? Um trompete, digamos assim, se a gente colocar no nosso vocabulário hoje, e uma trombeta. A propósito, reparou que o trompete, por exemplo, deixa eu ver se o trompete que eu coloquei aqui na nossa lista, ele faz voltas, né? Dá pra ver aqui bem bonitinho na nossa lista. E tem outros instrumentos de sopro, né? Que eles fazem um monte de volta. A moral era que antigamente você teria isso reto, ok? Porque ele precisa de toda essa extensão para fazer o determinado som, né? Mas isso era extremamente difícil, né? Para você ficar carregando, para você segurar. Se eu não me engano, se alguém tiver esse tipo de informação, por gentileza, comente. Mas era comum, por exemplo, ter mais uma pessoa que tinha que carregar, colocar no ombro, e o cara ficava lá atrás para soprar. E aí eles tiveram a ideia só de digamos assim, retorcer o metal ali para que tivesse toda essa extensão e não precisasse ficar esse instrumento enormemente comprido, né? Mas a trombeta, a gente sempre vê essa imagem. Se você vê a imagem de anjo, ele tem lá uma trombeta que é bem comprida. Então o público ouviu essa palavra e desatou a rir, até que, quando a trombeta soou de veras, o Asaveros bradou pela terceira vez que era do arcanjo. Então agora sim ele falou: ouço a trombeta do arcanjo. Um gaiato da plateia corrigiu cá de baixo: não, senhor, é o pistão do arcanjo, né? E aí, claro, todo mundo riu. Lembre-se que gaiato eu mencionei no vídeo anterior. Gaio é o seguinte, que revela alegria jovial, okay? Que tem espírito arguto, esperto, ladino. Disse do verde claro e vivo. Bom, isso não é importante. Agora, seguinte, um gaiato vem desse vocabulário, né? É uma pessoa jovial, só que gaiato é muito mais, em vez de ser engraçado, como, por exemplo, em português a gente tem isso, engraçado ou engraçadinho, né? Então o gaiato é o tirador de sarro, não é só o cara de alegria jovial, não é isso. Bom, por que eu quero enfatizar essa palavra? Existe um livro do Nietzsche chamado Gaia Ciência. É importante, mas bom, não é importante onde que ele está. Gaia Ciência. E aí às vezes as pessoas pensam que tem a ver com a etimologia, ou é uma palavra que o Nietzsche só usou, ou com mitologia. Não, Gaia é isso. É o feminino de Gaio, que revela alegria jovial, né? É claro, uma digressão aqui, porque que é para Nietzsche Gaia ciência, né? É aquela ciência que você faz sem compromisso. Então, por exemplo, você vai ver que o Nietzsche, imagina, ele está fazendo ciência, mas ele começa o livro dele com uns poemas ali, umas rimas, então ele deixa a coisa fluir. Isso que é Gaia ciência. Por isso que o nome do livro é esse. A propósito, gay, in English, vem do mesmo lugar, ok? Eu não sei se você sabe, mas gay in English não é só homossexual. Originalmente, gay é exatamente isso, que revela alegria, uma pessoa jovial, alegre, né? Então é possível falar de um gay dresses. Tem uma história do Oscar Wilde. Se você consegue escutar inglês, se você fala inglês, lá no canal em inglês, puxa vida, eu até vou anotar para colocar na descrição aqui, tem uma história do Oscar Wilde chamada The Nightingale and the Rose. Okay? Eu sei que não tem muito a ver, só por causa de um vocabulário, mas a história é muito bonita. É muito bonita essa história. Só que eu li em inglês no canal. E aí, numa parte da história, o narrador fala sobre the guys with gay dresses. Então eles estavam lá com vestidos gay. Não é gay no sentido homossexual. Eles estavam vestidos com
vestimentas alegres, né, no sentido de bonito, exuberante, ok? Então, originalmente gay é isso em inglês, e aí, por extensão, né, a happy guy, a gente tem o gay sendo usado para homossexual. Ok, então deixa eu ler novamente esse caos. Quando eu era moço, representou-se aí, em não sei que teatro, um drama que acabava pelo juízo final. O principal personagem era Asaverus, que no último quadro concluía um monólogo por essa exclamação: ouço a trombeta do arcanjo. Ouço a trombeta do arcanjo. Não se ouviu trombeta nenhuma. Asaverus, envergonhado, repetiu a palavra, agora mais alto, para advertir o contra-regra, mas ainda nada. Então caminhou para o fundo, disfarçadamente trágico, mas efetivamente com o fim de falar ao bastidor. E dizer em voz surda: o pistão, o pistão, o pistão. O público ouviu esta palavra e desatou a rir. Até que, quando a trombeta soou de veras e Asaverus bradou pela terceira vez que era a do arcanjo, um gaiato da plateia corrigiu cá de baixo: não, senhor, é o pistão do arcanjo. Assim se explicam a minha estada debaixo da janela de Capitu e a passagem de um cavaleiro, um dandy, como então dizíamos. Só um momento que eu quero colocar na nossa lista mais uma palavra. Puxa vida, isso, a voz surda. Eu não vou falar sobre voz surda por enquanto, porque senão eu vou tomar tanto tempo do vídeo, mas isso é importante, vai estar lá na lista. Montava um belo cavalo alazão. Alazão a gente tem na nossa lista, é cavalo cor de canela, ok? Se eu não me engano tem até uma figura bonita lá para vocês verem. Não, só tem cavalo baio. Eu vou colocar alazão. Vou ver se tem figura também. Firme na sela. Então a pessoa estava montando um cavalo alazão. Firme na sela. Rédea na mão esquerda. À direita a cintura. Né? Bem aquelas coisas que a gente vê em filme. Botas de verniz. Figura e postura esbeltas. A cara não me era desconhecida. Tinha passado outros e ainda outros viriam atrás. Todos iam às suas namoradas. Era uso do tempo namorar a cavalo. Relê Alencar, porque um estudante, dizia um dos seus personagens de teatro de 1858, não pode estar sem estas duas coisas, um cavalo e uma namorada. Relê Álvares de Azevedo. Uma das suas poesias é destinada a contar, 1851, que residia em Catumbi e para ver a namorada no Catete alugara um cavalo por 3.000 réis. 3.000 réis. Tudo se perde na noite dos tempos. Pause o vídeo, se você sentir vontade, e explique o que ele quer dizer com tudo se perde na noite dos tempos. A resposta provavelmente é que ele está pensando, olha como os costumes mudam, né? Antigamente cavalo era tudo, você ia namorar a cavalo, não hoje, lembre-se que agora ele é um velho, né? As coisas mudaram. É interessante porque eu acho que sim, com certeza mudaram, mas ele estava morando na capital, né? Então era normal, a capital sempre as mudanças são mais rápidas. Eu lembro que o meu pai, puxa, isso é o que? Nos anos 60, antes disso, o meu pai ele falava sobre a importância na vilazinha que ele morava de ter um cavalo. É como se tivesse um carrão, né? Então você tem um cavalo bem escovado, bem bonito, você consegue... As mina pira, ok? Essa é a história, meu pai falava. Não com essas palavras, mas as mina pira. Ora, o dandy do cavalo baio não passou como os outros. Era a trombeta do juízo final e soou a tempo. Então vamos lá. O destino é o contra-regra e é o dramaturgo. E o destino não errou neste tempo.
Para o drama, para o nosso drama, o destino colocou a trombeta, que é o nosso Dandy, bem na hora certa. Tenha isso em mente. Okay? Ora, o Dandy do cavalo baio não passou como os outros, era a trombeta do juízo final e soou a tempo. Assim fez o destino, que é o seu próprio contra-regra. O cavaleiro não se contentou de ir andando, mas voltou a cabeça para o lado de Capitu, e olhou para Capitu, e Capitu para ele. O cavalo andava, a cabeça do homem deixava-se ir voltando para trás. Tal foi o segundo dente de ciúme que me mordeu. Lembre-se que o primeiro é quando José Dias inventou a história lá do Peralta da vizinhança. A rigor era natural admirar as belas figuras, mas aquele sujeito costumava passar ali às tardes. Morava no antigo campo da aclamação e depois vão lá raciocinar com o coração de brasa como era o meu. Então ele está tentando achar argumentos para dizer que aquilo ali era absurdo, né? E só que sei lá o que é, eu estava com o coração em brasa. Nem disse nada a Capitu. Saí da rua à pressa, enfiei pelo meu corredor e quando dei por mim estava na sala de visitas. Deixa eu só perguntar aqui, o que você entendeu com essa história do... Por que a trombeta está no horário certo? O Dandy é a trombeta e ela soou a tempo. Pausa o vídeo e tenta explicar. Reparem, não... O quê? 3 capítulos atrás? Não. O capítulo anterior, ele fala sobre o Otelo. E é a segunda referência que ele está fazendo ao Otelo. Se eu não me engano, salvo engano, a primeira referência foi quando o José Dias falou do Peralta da vizinhança. E aí, se eu não me engano, a fala do José Dias foi descrita como Iago. Okay? Lembre-se daquele vídeo lá, como Iago, esse personagem do Otelo. Esse é o drama que o Santiago está comparando à sua vida. Né? O drama de Otelo, o drama de ciúmes. Então ele já está meio que falando, olha, a coisa vai indo crescente, ok? Vai crescer cada vez mais. E por mais que a gente não saiba o que vai acontecer, a gente já tem esse sentido de tragédia. Né? E foi bem no horário certo. Né? E aí a gente tem que começar a ficar com a pulga atrás da orelha, pensando, mas por que horário certo? O que o Escobar tem a ver com essa história? Perceberam? Não estou pensando no que vai acontecer lá na frente, estou pensando em agora. Escobar saiu e bem naquela hora passou o carinha ali no cavalo, ficou olhando para Capitu, Capitu ficou olhando para ele. E era bem o que o drama precisava para que se encaixasse na história e os ciúmes dele fosse crescendo fosse crescendo. Bom, uma pergunta assim, nada a ver com essa seriedade desse capítulo. Você não ficaria com ciúmes? Aí, pessoal, pergunta, a resposta. Eu ficaria com ciúmes. Pô, o cara ficou passando no cavalo, ficou virando a cabeça e a Capitu ficou olhando pra ele. Tudo bem, é um cavalão, né? Seria mais ou menos como um cara passar num Porsche, né? Passar num Porsche. Todo mundo fica olhando pro Porsche, né? Um cavalo bonito, a própria vestimenta dele, a postura dele era bonita. Eu não sei se eu não ia, sei lá, xingar a Capitu não, hein?